Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje está connosco a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por fazer uma referência ao resultado da Cimeira União Europeia-Reino Unido. Falamos desta reunião antes dela acontecer. Agora a doutora Ana Rita está com certeza capaz de dizer-nos o que é que aconteceu de importante. É de realçar este restabelecimento da ligação Reino Unido-União Europeia e digamos que eles voltaram, estas duas partes, a trabalhar juntos, o que é muito importante para a Europa. E a entender-se em alguns aspectos. Em alguns aspectos relevantes, não é? Maior relevância foi a segurança e a defesa. Portanto, a União Europeia afirma que a autonomia estratégica europeia não está completa sem o Reino Unido, e o Reino Unido agora, na declaração que foi assinada, na parceria de segurança, tem possibilidade de, através das suas empresas, ou mesmo no Reino Unido diretamente, participar nos projetos conjuntos da União Europeia sobre defesa. Novas coligações, produção de armamentos e até gerir conjuntamente com a União Europeia os desafios geopolíticos que estão no terreno e que ainda se adivinham também. Depois do Brexit é quase um retorno. Uma reconciliação, digamos assim. Uma reconciliação. Portanto, vai participar nos projetos de aquisição, mesmo projetos de aquisição de armamento europeu, bem como na produção do próprio armamento. Acordaram também na cooperação policial em matéria de terrorismo, crimes graves, englobando ataques cibernéticos. Noutro aspecto, já fora da defesa e da segurança, reanalisarão algumas matérias, alguns pontos nos domínios que tinham feito parte do Acordo de Comércio e Cooperação assinado em 2021 entre a União Europeia e o Reino Unido, quando a saída do Reino Unido. E essas matérias foram desde energia, no domínio da eletricidade, regras e condições sanitárias e fitossanitárias que tanto falamos relativamente aos alimentos naquela altura da saída do Reino Unido. E o Reino Unido aceitou aplicar novamente regras do mercado único nestas matérias e a União Europeia comprometeu-se a ouvir o Reino Unido quando fosse regulamentado matérias desta natureza, portanto, previamente à implementação no âmbito do mercado único. Digamos que é um grande avanço. Sim, é um passo significativo. Importante. Nas relações União Europeia-Reino Unido. Reino Unido, portanto, não faz sentido, são parceiros de longa data, têm que unir esforços. Para efetivar estas negociações, há que haver a concordância dos Estados-membros, portanto, compete agora à Comissão Europeia submeter à apreciação dos Estados-membros, que será favorável, logicamente, é uma questão de tempo. Depois de algum tempo e face a uma proposta da Espanha com a pretensão de incluir 3 línguas como oficiais da União Europeia, chegou-se à decisão, à não aceitação desta proposta. Exatamente, à retirada desta proposta. À retirada. Foi mesmo uma retirada. Portanto, não foi votado. Não foi votado. Normalmente, quando a sensibilidade aponta para uma votação negativa a alguns Estados-membros, a proposta é retirada antes da sua votação. Se a negociação está muito próxima, é reagendada. Neste caso, nem foi reagendada. E que línguas tinha a Espanha intenção de serem consideradas como línguas oficiais da União Europeia? Desde logo o catalão, o galego e o basco. Sim. Portanto, que segundo a Espanha, e são dados perfeitamente conhecidos por toda a gente, são faladas por cerca de 20 milhões de cidadãos. Sim. Portanto, não é muito pouco. A Espanha tinha, o governo espanhol, o governo espanhol, tinha assumido este compromisso com os movimentos pró-independentistas destas comunidades autónomas. Estas 3 línguas são línguas oficiais das regiões, das comunidades autónomas e estão incluídas como línguas oficiais na Constituição espanhola. Portanto, cria um grande problema o atual governo de Pedro Sánchez, porque muitos destes pró-independentistas estão como deputados apoiantes do governo
sim, Pedro pelo menos Sánchez. nas votações, e nas votações importantes em matérias de orçamento ou até em matérias de defesa. Portanto, pode aqui haver algumas situações que tenhamos de rever. A votação tinha 2 apoiantes claros, explícitos, o caso da Estónia e da Dinamarca. Havia um outro grupo de 6 países, no qual se incluía Portugal, tinha apoio, não tão explicitamente, mas que apoiava, mas há um grupo significativo que não o fazia, que é o caso da Croácia, da Chequia, da Finlândia, França, Alemanha e Suécia. E o que é que pode justificar esta posição Alegaram contrária? a necessidade de alguma clarificação. Clarificação, nós temos incluir dúvidas quanto à legalidade, não é? Portanto, normalmente são as línguas dos países e não as línguas de regiões, ou comunidades, neste caso, de países. Mas também o facto da própria França ter comunidades que falam língua diferente. O caso da Córcega, o caso da Bretanha, pertence somente à Bretanha na parte norte, e também de alguns países bálticos com comunidades que têm o russo como sua língua, o que podia criar aqui algumas sensibilidades no seio da União Europeia. Além disso, os países que não apoiaram, em princípio, esta medida, portanto, justificaram com implicações financeiras da adoção de mais 3 línguas. Da própria União Europeia. Da própria União Europeia, que implica novos Tradução. orçamentos, novas traduções, quer em simultâneo, quer de documentos, o que tem, de facto, custos oficiais. Assim passaríamos de 24 para 27, no momento, além de depois haver esses custos quando for a situação de alargamento da União Europeia a novos Estados-membros. Portanto, para já, a não aceitação. Não aceitação, veremos o que é que acontece. No futuro. Em relação à Roménia, temos um novo presidente eleito e um europeísta. Depois de um período de longa tensão, que durou alguns meses. Muitas dúvidas. Sim, e com as sondagens a apontar um candidato ultranacionalista como um favorito. O novo presidente, Nikos Zordan, portanto, era até agora presidente da Câmara de Bucareste, passou a ser presidente do país. Compete-lhe designar o novo primeiro-ministro e ter o apoio de um Parlamento, portanto, a seu favor, o que é extremamente importante. Estas votações para a presidência decorreram neste mês de maio, a primeira volta no dia 4, a segunda volta no dia 18, e anularam a situação anterior que tinha ocorrido no final do ano passado, depois de muita polémica e de uma decisão, portanto, do final do Tribunal Constitucional Romeno, em que, em novembro último, anulou o resultado das eleições de então, alegando interferência externa, predominantemente a russa, pelos mais diversos meios, inclusivamente nas redes sociais. E isto teve impacto nas instituições da Roménia? Na credibilização, sim. Portanto, também há um outro papel que o Presidente e o próximo governo romeno têm que levar a sério, é transpor para os cidadãos uma situação de confiança nas instituições romenas e também, alegadamente, nas instituições europeias, porque tudo tem consequências. Além disso, a Roménia é um dos países, Estados-membros da União Europeia, que atualmente tem o maior déficit. 9,3%, segundo os últimos dados das previsões económicas de primavera da Comissão Europeia, revelados recentemente. A Roménia tem uma posição estratégica, nós sabemos que é um dos países com menor PIB da União Europeia, per capita. Portanto, em termos económicos tem muitos desafios. Tem bastantes desafios. Ainda há pouco tempo teve aquela situação de impasse para depois entrar no espaço Schengen. Foi uma situação que nós até falámos. Demorou algum tempo. Muito tempo, com várias derrogações. Mas geograficamente é importante. É muito importante para a União Europeia, porque a fronteira externa da União Europeia, a maior fronteira externa da União Europeia com a Ucrânia. Portanto, está ali numa situação extremamente importante no leste europeu. Falamos ainda de um outro assunto que tem a ver com segurança e defesa europeia, nomeadamente o financiamento, penso que é assim que podemos dizê-lo, do SAFE, Segurança e Defesa Europeia, nomeadamente Prontidão Europa 2030. Exatamente. É um empréstimo, é sobre a forma de empréstimo. Vai um pouco
buscar o esquema anterior que nós conhecemos na pandemia. Portanto, são empréstimos em condições muito especiais, concedidos aos Estados-membros. O montante total são 150 mil milhões de euros para investimentos no domínio da defesa, para aquisição e produção, principalmente produção. O que se quer incentivar aqui é a produção de base industrial europeia. Produção de antimísseis aéreos, drones, portanto, material bélico a ser utilizado. Segundo a Presidente da Comissão, e são as suas próprias palavras, a Europa investirá em capacidade de ponta, reforçando a sua base tecnológica e industrial para criar um mercado único europeu da defesa em 2030. Bastante ambicioso, não é? Mas os Estados-membros, no fundo, financiam-se, é isso? Financiam-se através deste empréstimo. Estes fundos são mobilizados através do mercado de capitais, pela União Europeia, através da Comissão, e depois disponibilizado aos Estados-membros. Os Estados-membros têm 6 meses a partir da entrada em vigor deste regulamento para se candidatar a estes fundos, apresentam os seus planos, que são vistos, analisados e revistos pela Comissão Europeia. Portanto, são os meios que põem à ação, põem no terreno um plano lançado pela Comissão, que nós já designamos há bocadinho, Prontidão Europa, em março último. Que a Comissão considera fundamental. É prioritário. A Presidente disse: tempos excepcionais merecem medidas excepcionais. De referir que impulsionar estes investimentos permite à União Europeia ser mais independente em termos de defesa, e os Estados que recorrerem a este financiamento têm uma derrogação em termos de regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, as regras orçamentais, do déficit e da dívida, relativamente às despesas de investimento nesta área da defesa e da segurança. Portanto, são casos especiais, mas só para estas despesas. O resto, as regras mantêm-se. Também este instrumento estabelece que as componentes finais dos produtos produzidos com a base industrial europeia não podem ter custos de componentes adquiridas fora da Europa em mais de 35%. Portanto, componentes externos só 35%, que já é significativo. Os outros 65% têm que ser a produção interna, a nível da União Europeia. Falemos ainda da luta contra os incêndios de floresta. Aproxima-se o verão e esta é uma preocupação recorrente ano a ano. E a União Europeia, no fundo, disponibilizará meios para os Estados-membros. Sim, como tem vindo a acontecer, mas este ano já anunciaram. São cerca de 650 bombeiros de 14 países europeus que são colocados em posições estratégicas de prontidão, sim, em 4 países. França, Grécia, Espanha e Portugal. Portanto, os países do Sul, principalmente. Além disso, a União Europeia disponibiliza 22 aviões de luta contra incêndios e 4 helicópteros que serão posicionados em 10 Estados-membros para intervir em caso de necessidade. Entre estes encontra-se Portugal, onde ficarão estacionados 2 aviões ligeiros. São abrangidos países desde Portugal à Grécia, passando pelo Chipre, portanto, sul da Europa, mas também um país do norte da Europa, a Suécia, portanto, pela sua área florestal. Complementarmente, ainda, a União Europeia disponibiliza 19 equipas contra incêndios. Cada equipa tem 30 bombeiros e estão prontas a intervir através do mecanismo europeu de proteção civil, portanto, a qualquer momento. Todos estes mecanismos são coordenados a nível europeu para estas respostas de urgência. Vão funcionar a partir de agora, nos meses de verão, 24 horas sobre 24, 7 por 7 dias da semana. E, além de coordenarem e supervisionarem, disponibilizam também meios científicos, através do Programa Europeu de Observação da Terra, que nós conhecemos por satélite, que é o Copérnicos. Portanto, vai também colaborar nesta matéria. É uma medida de apoio importante. E nós bem sabemos, o ano passado, quando precisamos destas situações. Esperemos não precisar, mas estão ali disponíveis. Falemos ainda de alguns dados do Eurostat relativos à distribuição de pensões de invalidez e velhice no espaço europeu. A população está envelhecida, é uma realidade, é uma prova. São dados de 2023, 45,1% das pessoas com idades compreendidas entre os 50 e os 74 anos, os 50, começando em 50, recebiam uma pensão.
Estas pensões são, na sua maioria, pensões de velhice, mas ainda quase 5% pensões de invalidez. As pensões de invalidez estão mais centradas na faixa 50 a 59 anos, não é? A partir daí são mais as pensões de velhice nas faixas etárias mais elevadas. Entre os países, a Europa não tem uma distribuição muito uniforme nessas matérias. A Polónia é quem apresenta pessoas com mais acesso às pensões, 56,2%, portanto, acima desta média. Portanto, a Estónia também e a Eslováquia, os países do Norte. Recorrem porque têm um sistema diferente. Os países do Sul, Espanha, Grécia e Itália, são os que se situam no extremo inferior. Portugal está na situação intermédia. Ocupa a posição 22ª, portanto, 22 em 27, e tem aproximadamente nos dois tipos de pensões um valor de cerca de 38%. Relativamente à invalidez, também são os países do Norte que recorrem mais a esta figura. A Estónia e a Dinamarca, no topo, e segue-se a Lituânia, e as percentagens mais baixas estão referidas em Chipre, Malta e Grécia. Portanto, os países do Sul, talvez pelo clima, têm uma situação relativamente diferente e também pela idade da população. Exatamente. Vamos concluir, doutora Ana Rita Barros, com uma frase. Uma frase de Jacques Delors, proferida perante o Parlamento Europeu em Estrasburgo em 1993. Vejamos a atualidade da sua afirmação. Teremos a força humana, moral, económica e social para escolher a sobrevivência em vez do declínio? Essa é a questão que temos pela frente. Há 20 anos ou mais. Ou mais. Já dizia assim Jacques Delors e mantém-se atual. Muito atual. Muito atual. Doutora Ana Rita Barros, uma vez mais obrigada pela presença nesta emissão. Obrigada, Dona Marta. Boa tarde. Nós, Europa, que pode acompanhar, não só em direto, mas também através da RTP Play.